E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Pior Matemática. Quem vos fala é o professor Marcelo Pinheiro. Estamos aqui hoje para conversar sobre pontos de máximo e mínimo, como identificar e como utilizar esse conceito, beleza? Então, sem mais demora, já inscreva-se no canal e faça o seu cubo. Comenta, curta e compartilha esse vídeo para te ajudar e ajudar outros colegas também, beleza? Então, essa é a enrolação. Bora pro vídeo de hoje. Então, pessoal, vamos falar de pontos de máximos e mínimos, tá? Lembrando que pontos de máximos e mínimos é um ponto específico de uma parábola, tá? Ou seja, envolve aqui uma equação de segundo grau, tá bom? Se você ainda não estudou, está com dificuldade nisso, vou deixar um cardzinho aqui para você da nossa aula sobre função de segundo grau. Mas então vamos lá, gente. Para falar de ponto máximo e mínimo, nós temos que lembrar sobre os vértices, tá? Lembrando que é um vértice, ok? Deixa eu desenhar aqui dois gráficos, né? Então nós temos esse gráfico na esquerda e esse gráfico aqui na direita, tá? Esse gráfico, a parábola, a concavidade é para cima. Lembrando que concavidade é o buraquinho da parábola, tá? E no gráfico da direita, concavidade é para baixo, ok? Esse cara aqui da esquerda acontece quando o teu A ele é positivo e aqui do lado quando o teu A ele é negativo, tá bom? Galera, o vértice é esse ponto aqui, ó, de virada da sua parábola, tá? Quando você tem isso, você vai ter umas coordenadas de x de vértice e y de vértice. São as coordenadas, né, daquele ponto onde a sua parábola vai ter essa virada, né? Ou seja, aqui no caso da esquerda, ela diminui, para e volta a crescer. E aqui na da direita, ela cresce, bate e volta a cair. Por exemplo, vou pegar aqui essa bola de futebol americano. Se eu jogo ela para cima, chega uma hora que ela cai, né? Então ela sobe, bate e volta a cair, ok? Então, nesse caso que eu mencionei agora, seria um ponto de máximo. Isso acontece quando a sua parábola ela é negativa. Também vamos ter um x de vértice e um y de vértice. Então, ponto de máximo e ponto de mínimo está conectado a esse vértice, ok? Quando que eu tenho ponto de mínimo? Quando a sua parábola ela é positiva. Quando que eu tenho um ponto de máximo? Quando a sua parábola ela é negativa. Professor, mas é o contrário? Sim, é o contrário. Porque lembra da bola que eu acabei de jogar? Ela vai, sobe na altura máxima e volta a cair. E isso forma uma parábola negativa, tá? Porque ela sobe, bate num teto e volta a descer. E o ponto de mínimo é o contrário. Ele desce, bate no chão, que é um ponto máximo, né? O melhor, ponto mínimo que ele pode assumir, e ele volta a subir, ok? Então, ponto de mínimo está conectado à parábola positiva e o ponto de máximo está conectado à parábola negativa, beleza? E quando a gente fala ponto de máximo, então esse ponto de virada ela tem uma coordenada, né? Porque é o plano cartesiano, tem um valor para x e o seu respectivo para y, tá? E como nós podemos realizar o cálculo desses pontos de x de vértice e y de vértice? Não precisa usar Bhaskara, não precisa usar nada disso. Você tem uma equação para cada situação. O x de vértice você vai encontrar resolvendo a equação menos b divididos por 2a. Simples assim. E o y de vértice, você tem duas formas, tá? Primeira forma, você pode usar a equação menos delta sobre 4 vezes a. Você pode usar essa equação aqui. Ou a segunda forma é calculando o x do vértice. Sabendo x, substitui na sua função que você descobre o valor do y para aquele ponto. Beleza? Então nós vamos ver essas duas equações e agora eu vou mostrar para você dois exercícios, um do Enem e um de livro didático, como que nós podemos trabalhar com essas questões envolvendo pontos de máximo e pontos de mínimo, beleza? Então fica aí que vai aparecer agora. Então o primeiro exemplo fala o seguinte, galera, olha só, deixa eu só trocar a cor, beleza. Uma empresa de tecnologia está desenvolvendo um novo modelo de smartphone. A função de lucro é L de X em milhares de reais ao vender X mil unidades de smartphone é dada por L de X igual a menos 2x ao quadrado mais 8x mais 12. Qual é o número de unidades vendidas que maximiza o lucro dessa empresa? Primeiro, vamos entender essa questão em gráfico, tá? Nós vamos ter o seguinte. Então, nós temos aqui dois eixos. O eixo X representa a unidade de smartphone e o eixo Y representa o lucro recebido. Então, como aqui, ó, olhando para a nossa questão, ó, o nosso A é negativo, temos ali um menos 2, eu sei que a minha parábola ela vai ter esse comportamento. Não vai exatamente ser assim, mas só para nós entendermos. A concavidade é para baixo. Ele fala que ele quer saber qual que é o número de unidades vendidas, ou seja, qual é o valor de X
que eu tenho o meu ponto de máximo, ou seja, eu tenho o meu lucro máximo. E o lucro máximo é o ponto y máximo, maior ponto de y. Então, ele quer o x da coordenada de vértice, ok? É isso que tem que pensar. Na hora que fazer o exercício, o que eu quero descobrir? Ele vai dar para você a palavra-chave, máximo e mínimo, ok? Máximo, palavra negativa. Mínimo, parábola positiva. Tá, eu quero o ponto máximo, o que eu quero? Nesse caso, eu quero saber qual que é o número de unidades em que me dá o lucro máximo. Lucro máximo é o eixo y, então eu quero saber o y máximo. E qual que é o x que dá isso? É isso que eu quero saber. Então, é só resolver o x do vértice, né? Que seria menos b divididos por 2 vezes a. É simples assim. Então, vamos lá. X de vértice. Quem que é o b da minha equação? O b é 8, então fica menos 8 divididos por 2 vezes a é menos 2. Então fica 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então eu tenho menos 8 divididos por menos 4. Então x igual, menos com menos dá mais, 8 divididos por 4 dá 2. Só que nesse caso ele fala que é x 1000 unidades. Então tenho 2.000 unidades de smartphone. Pronto, galera. Esse é o primeiro exercício que vamos resolver hoje de funções de ponto máximo e mínimo. Olha só, não é difícil. Aqui é uma questão de interpretação, ok? Ponto de máximo, ponto de mínimo, como que eu sei? Vai pela palavra-chave, máximo, lucro máximo, ponto máximo de venda, ou que maximiza. Beleza? Tranquilo? Viu como é fácil? Então, tira seu print aí e vamos para o segundo exercício de hoje. Galera, então nosso segundo e último exercício de hoje, vamos ler aqui uma questão do Enem que caiu na prova de 2023 na prova azul. Olha só. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhares de real poderia ser calculado pela expressão V de X e nananana. Beleza. Em que os valores de X representam os dias do mês, variando de 1 a 30. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho, conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expostas em milhares de real. Então, nesse caso, qual seria a classificação do desempenho da empresa? Meu Deus, professor, não entendia nada, meu Senhor Jesus. Vamos pensar o seguinte? Vamos por partes. Primeiro, eu quero classificar essa empresa, ok? Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui a cor. Tá, então primeiro eu quero saber o seguinte, ó. Quero classificar o desempenho. Como que eu classifico o desempenho? Eu vou olhar para a minha questão vendo isso. Como eu classifico o desempenho? Para avaliar desempenho mensal, qual é o menor montante diário? Opa, aí eu classifico, ok? Então, quero saber o menor montante diário, ou seja, eu quero saber o ponto de mínimo. Qual que é o ponto de mínimo dessa função? É isso que eu quero descobrir, tá? Vamos pensar o seguinte agora, analisando a questão aqui, ó. V de X. X representa os dias do mês e V representa o montante diário. Então, quando eu monto o meu gráfico aqui, ó, no caso, o X são os dias. E o eixo Y é o valor diário, montante diário. Então, eu quero saber, olha só, o meu cara é positivo, né? Minha função é positiva, então vai ser mais ou menos assim. Eu quero saber o ponto mínimo. Eu quero saber o meu y de vértice mínimo. É isso que eu quero descobrir. Como que eu acho o y de vértice? 2 caminhos. Você pode achar o x de vértice, que é a fórmula mais fácil de decorar, né? Menos b sobre 2a. Acha a solução e aplica na função. Troca o valor de x que você encontrou e calcula. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se você quiser, você pode ir direto para a equação. Onde o y de vértice, a equação é menos delta divididos por 4 vezes a. Beleza? Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Deixa eu apagar aqui esse gráfico. Primeiro, nós vamos resolver o valor de delta. Então, vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a b ao quadrado. B é menos 10. Então, fica menos 10 menos 4 vezes 1 quarto, né? Se o x está sozinho, coloca o número 1 na frente. Então, fica 1 quarto vezes 105, que é o valor de C.
Beleza. Delta igual menos 10 ao quadrado, fica 100 positivo. Menos 4 vezes 1/4, 4 vezes 1/4, 4 divididos por 4, desaparece, fica 1, né? Então fica apenas menos 105 desse lado. Você não entendeu? Eu fiz o seguinte, ó, 4 vezes 1/4, 4 divididos por 4, dá 1, beleza? Então eles se anulam aqui, ok? Então fica 105, então 100 menos 105, delta é igual a menos 5. Professor, delta deu negativo, não tem problema aqui nessa equação. Agora eu vou aplicar de novo nessa questão aqui, ok? Então vamos lá. Y de vértice vai ser igual a menos 5, né? Tem o menos da fórmula e o menos do meu delta, ok? Divididos por 4 vezes 1/4. Olha só, 4 vezes 1/4 é o mesmo esquema que a gente fez ali no delta, né? Eles se anulam, então fica apenas 1. Menos com menos dá mais, então y é igual a mais 5. Esse é o valor do meu y, ou seja, esse é o valor do montante diário. Agora eu vou ali nas categorias e vou ver aonde encontro o valor de 5. 5 está aqui, ó, entre 4 e 10, ok? Como 5 está entre 4 e 10, então a minha classificação ela é ruim, ou seja, letra D. Beleza? E é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que tenha entendido bastante, tá bom? Então já sabe, inscreva-se no canal, comenta aqui nesse vídeo o que você achou e qual é o ponto que você tem dúvida. Fala o conteúdo que eu vou te ajudar trazendo o vídeo para você, beleza? Então eu quero te convidar também a compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim o YouTube percebe que esse vídeo é relevante e vai entregar então para mais pessoas, beleza? E galera, também quero te convidar a ser um apoiador aqui do canal, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Do nosso Apoia-se, vai estar aparecendo o nome aqui de um dos lados, beleza? E esse valor, por mais que seja pequeno, ajuda bastante a nós continuar trazendo esse conteúdo com qualidade para você, beleza? Então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo.